Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. O início da semana foi de agenda fraca, possibilitando o Ibovespa seguir em alta, registrando uma valorização de 0,13%, recuperando o patamar dos 119 mil pontos. O dólar, um leve arrefecimento frente ao real, caindo 0,06% e encerrando nos R$ 6,09. Os juros, os treasuries aceleraram no começo da tarde, tirando o ímpeto do Ibovespa por uma alta mais robusta, impactando os DIs, que fecharam mistos, mas com predominância de fechamento entre os vértices. Os únicos destaques do cenário internacional pautado na agenda econômica ontem foram os dados da balança comercial da China, que registrou um superávit comercial de 104,8 bilhões de dólares em dezembro. As importações chinesas cresceram 1% na comparação anual, contra uma expectativa de queda de 1,2%. Já as exportações cresceram 10,7% no mesmo período observado, o que representa uma aceleração em relação ao avanço de 6,7% verificado em novembro. Durante uma reunião recente, autoridades do Banco do Povo da China e da Administração Estatal de Câmbio afirmaram seu compromisso em estabilizar a taxa de câmbio em níveis razoáveis e equilibrados. Os reguladores também destacaram a determinação de punir quaisquer ações que possam desestabilizar a ordem do mercado, conforme declaração divulgada nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa, os reguladores de câmbio chineses reafirmaram a promessa de proteger o yuan, que está sob renovada pressão devido à expectativa de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. A moeda chinesa tem enfraquecido frente ao dólar desde dezembro, atingindo níveis mais baixos em 12 meses. Esse movimento ocorre às vésperas da posse do presidente eleito, Donald Trump, que propôs tarifas significativas de até 60% sobre as importações chinesas. Além disso, a desvalorização do yuan coincide com uma queda contínua nos rendimentos dos títulos de longo prazo da China, à medida que investidores buscam ativos mais seguros diante da crescente incerteza econômica. Por fim, outro destaque da agenda internacional foi a participação do economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, no Fórum Financeiro Asiático de 2025 em Hong Kong. Para hoje, a agenda traz os dados de oferta monetária e empréstimos da China. Nos Estados Unidos, o índice de inflação ao produtor referente a dezembro e falas de dirigentes do Fed. No Brasil, o relatório Focus mostrou a continuidade da elevação das projeções para IPCA em 2025, marcando a 13ª semana consecutiva de alta. As projeções para a taxa de câmbio permaneceram estáveis em R$ 6,00 para o final de 2025, assim como a nossa projeção. As previsões para a taxa Selic ao final de 2025 e 2026, bem como para o PIB, não sofreram alterações. Entretanto, as expectativas para 2027 foram revisadas para cima, passando de 10% para 10,25% na Selic terminal. O diretor de política monetária do Banco Central, Diego Guilhem, falou em entrevista sobre as condições macroeconômicas e sobre a carta que o Bacen enviou ao Ministério da Fazenda com a justificativa do não cumprimento da meta de inflação, ato protocolar. Guilhem reiterou que os principais fatores que contribuíram para o desvio de 1,83 pontos percentuais da inflação foram inflação importada com o efeito da depreciação cambial na maior parcela, inércia do ano anterior, hiato do produto e expectativas desancoradas. E esse cenário é uma herança que 2025 ganhou e devemos continuar no combate à alta inflacionária. Também tivemos a divulgação da balança comercial semanal, que registrou um superávit comercial de 667 milhões de dólares na segunda semana de janeiro. Esse número significa um crescimento de 10,5% em relação ao mesmo período de 2024. Por fim, no âmbito político, o assunto é fiscal. Segundo noticiado pelo Valor Econômico, nos bastidores, a mensagem transmitida é de que não se deve considerar a possibilidade de um ajuste fiscal em breve. Segundo os interlocutores, essa medida poderia provocar um efeito adverso na economia, semelhante ao ocorrido no ano passado. Para hoje, a agenda segue esvaziada, ganhando tração na quarta-feira apenas, o que deixa um alerta sobre a volatilidade do cenário externo, que ganha maior protagonismo. E ventos de Brasília também podem soprar. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.